Qual é a história que você conta da sua história? O que você tem dito para você mesmo, para as pessoas que você conhece, sobre a sua história, sobre a sua advocacia? Bom, meu nome é Leandro, eu sou advogado, eu sou coach jurídico e fundador do Instituto de Coaching Jurídico. E hoje eu quero falar com você, advogado, sobre crenças e valores que permutam sobre a nossa essência, a nossa pessoa. Eu elenquei alguns pontos aqui que eu acho extremamente importantes e que fizeram muita diferença na minha vida. Uma pergunta que sempre me fez questionar muito é a seguinte pergunta: qual é a história que você conta da sua história? O que você conta sobre o seu passado? O que você conta sobre as suas lutas, sobre as suas vitórias, sobre as suas derrotas, sobre os seus aprendizados? O que você tem contado para as pessoas? Eu costumo dizer que nós somos reflexo da nossa história. Ou seja, aquilo que a gente é hoje é o que a gente viveu no passado, é o que a gente aprendeu, o que a gente perdeu, é tudo aquilo que nós somos, nós devemos ao nosso passado. E costumo dizer ainda que a forma com que nós contamos a nossa história define o nosso futuro. Por que eu gosto dessa frase? Veja bem, a forma com que eu vou contar a minha história vai projetar o meu futuro. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que costuma me vitimizar, dizer que o meu passado foi ruim, que eu não tive as mesmas oportunidades que as pessoas, tendem a se vitimizar, provavelmente eu contando essa história hoje, isso vai ser uma projeção para o meu futuro. Ou seja, no futuro também eu vou ser uma pessoa que vou me vitimizar, uma pessoa que vai sempre estar abaixo das outras pessoas. O que eu costumo dizer é o seguinte: tenha para você a melhor forma da versão sua. Conte a melhor versão de si, porque isso vai fazer diferença no teu futuro. Tem uma metáfora que eu gosto muito de usar, que é a seguinte. Veja bem, certo dia, uma criança de 7 anos estava vendo a sua mãe fazer um peixe que era tradicional da família, e a criança perguntou para a mãe, falou assim: mamãe, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe para fazer esse peixe? Aquela mãe disse para a filha: filha, a mamãe não sabe, isso aí é uma receita que a bisa ensinou, a minha mãe ensinou e hoje a mamãe faz também. Mas aquilo ficou intrigando na cabeça daquela mulher, e ela foi perguntar para sua mãe, e ela disse para ela: mãe, sabe aquele peixe que a gente faz com molho, que é todo gostoso, a gente faz todo o Natal, enfim, nas datas comemorativas a gente sempre faz. Por que a gente corta a cabeça e o rabo do peixe? A mãe dela disse: ah, filha, não sei. Isso aí é receita da tua avó. Tua avó que ensinou a mãe assim, a mãe ensinou você. Então isso aí é receita dela. Isso é uma receita antiga, isso aí tem muito mistério. E ela então foi perguntar para a avó dela. Ela disse: vó, sabe aquela receita que a senhora ensinou para minha mãe, que a minha mãe me ensinou, daquele peixe de molho muito gostoso que a gente faz no Natal e a gente gosta muito de comer? Por que a senhora ensinou para minha mãe e a minha mãe me ensinou que a gente tem que sempre cortar o rabo e a cabeça do peixe? Aquela avó, dando um sorriso, disse: filha, não tem segredo nenhum. A avó sempre cortou o rabo e a cabeça do peixe porque na minha época a forma era pequena e não cabia o peixe inteiro. Então eu tinha que cortar a cabeça e o rabo para o peixe caber dentro da forma e eu poder assar aquele peixe. Percebam que não existe mistério, é a forma com que você conta a história. A forma com que você conta a sua história vai definir se você vai ser um profissional de sucesso ou não. Eu elenquei aqui 3 crenças sobre a minha advocacia. O que eu sempre tive, assim, foi uma desmistificação que eu fiz, mas eu sempre tive essas crenças. Graças a Deus hoje eu não tenho mais, consegui superá-las, porque foi a partir da forma com que eu comecei a contar a minha história que isso mudou. Primeira crença que eu tive: se eu era capaz de advogar. Tá, Leandro, mas por que você tinha essa crença? Veja bem, a minha família é uma família vem de origem de professores, são concursados no município, dão aulas em faculdades, mas é uma família de professores. Nós nunca tivemos na nossa família advogados, nós nunca tivemos. Então assim, eu fui o primeiro advogado e sempre surti aquela questão: ah, mas para que advogar? Vai fazer um concurso. A mentalidade, a forma com que aquela família foi construída, a minha família foi construída, era que o concurso que era bom. Então isso me fez questionar se eu era capaz de exercer a profissão da advocacia. Era uma crença que eu tinha e que quando eu comecei o curso eu acreditava que eu não era capaz. Eu acreditava o seguinte, que eu ia fazer o curso de Direito, mas eu ia de fato ir para a seara do concurso. E não foi o que aconteceu, graças a Deus, porque eu quebrei essa crença, eu transformei os meus valores. Segundo ponto, quando eu abri o meu escritório, assim que eu abri o meu escritório, eu morria de medo de não dar conta de pagar o aluguel. Gente, vocês não têm noção. Se eu pagasse o aluguel hoje, a hora que eu transferisse o dinheiro na conta do proprietário do imóvel, do aluguel do escritório,
eu já ficava assim, meu Deus, agora eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem. Então assim, eu tinha lá R$1.000, vamos dar um exemplo aqui que era o aluguel. Eu tinha R$1.000 para pagar o aluguel desse mês. Eu pagava os R$1.000, tirava os R$1.000 da conta, pagava o aluguel e eu já falava, agora eu não tenho dinheiro para pagar o mês que vem. Como, Leandro? Por que essa crença? Por que você acredita que você não vai conseguir pagar o aluguel do mês que vem? Sendo que você trabalha, você tem previsão orçamentária para entrar, tem dinheiro para entrar, então por que isso? E aí eu vou trazer um pouquinho da minha história para vocês. Por que eu tinha essa crença? Por que eu tinha essa crença de que eu não ia conseguir pagar o aluguel do escritório? Por que eu não ia conseguir pagar o aluguel do escritório, sendo que eu estava trabalhando? Lá em casa, meu pai foi embora muito cedo, ele foi muito ausente na nossa vida, então assim, quem cuidou muito da gente foi a minha mãe e a minha avó. Cuidou de mim e da minha irmã foi minha mãe e minha avó. E a minha mãe era concursada pública da prefeitura. E eu sempre via, o concursado, querendo ou não, ele tem um salário ali limitado, é um teto, ele é só aquilo. E o concursado, e ela tinha essa questão de falar assim, que o dinheiro não ia dar, que o dinheiro tava pouco, tava curto, que tinha que economizar, que não sabia como é que ia fazer no mês que vem, porque o dinheiro não ia dar. E eu cresci com aquela mentalidade que o dinheiro não ia dar. Eu cresci com aquela mentalidade de que se eu não tenho dinheiro agora, não vai dar, eu não vou conseguir pagar o aluguel do mês que vem. Como que eu vou pagar o aluguel do mês que vem sendo que não tem dinheiro na conta agora? Mas o aluguel só vai vencer daqui 30 dias, Leandro. E por que você está falando isso agora? Então assim, essa era uma crença que eu tinha porque eu escutava minha mãe falar que não ia dar, que o dinheiro não ia dar, que não ia dar para fazer as coisas. Então assim, é uma crença que eu consegui quebrar, mas percebam que isso faz parte da minha história, que isso era uma coisa que eu carregava comigo e não é necessário, né? Terceiro ponto, como eu disse para vocês aqui agora, eu fui criado com a minha mãe e com a minha avó. A minha avó é um ser de luz, mas que tinha um pensamento assim, um pouco limitado, vamos dizer assim. E ela dizia para mim assim, ó, só fica rico quem faz coisa errada. Ela falava assim para mim, que só fica rico quem faz coisa errada. Veja a inocência, né? Assim, eu gosto de dizer que era uma inocência da parte dela. Mas aquilo fez parte da minha história. Começou a ser os meus hábitos, pensamentos, valores, ações, crenças. E eu tinha em mente que as pessoas que conseguem um patamar financeiro elevado, provavelmente elas tinham feito alguma coisa errada. E isso foi muito engraçado. A primeira vez que eu me peguei questionando se eu estava fazendo alguma coisa errada. Não que eu esteja rico, tá? Mas assim, é porque chega uma hora que você vai conseguindo alcançar outros patamares que você se pergunta, mas espera aí, da onde que tá vindo? Como é que tá fazendo? E teve um dia muito engraçado, vou contar pra vocês. Teve um dia muito engraçado que eu tinha pagado as contas já de casa, do escritório, e tinha sobrado uma quantia considerável de dinheiro na conta. E eu me questionei. Eu disse, Leandro, você está fazendo coisa errada? Por que está sobrando dinheiro? Por que está sobrando dinheiro? Por que isso aqui não está certo? Aquilo ficou me perturbando na minha cabeça. E aí, enfim, eu passei aquilo com o dia na cabeça e no final do dia eu parei, respirei e falei assim, gente, eu não posso estar me perguntando isso. Essa crença é uma crença extremamente limitada, porque eu trabalho por isso. Estou trabalhando para conquistar a minha liberdade financeira, as minhas coisas, meus propósitos, objetivos, enfim. E o mais engraçado naquele dia foi que quando eu parei para questionar isso, eu parei para me questionar que aquele pensamento que eu estava tendo não fazia sentido, porque eu estava trabalhando muito para aquilo. E o mais engraçado foi que na hora que eu estava me questionando, tinha em cima da minha mesa uma latinha de energético e 2 xícaras de café suja. Ou seja, naquele dia eu já tinha tomado uma latinha de energético e 2 xícaras de café sujas em cima da minha mesa. Ou seja, eu estava trabalhando muito. Então era uma crença extremamente limitada que eu tinha de que quem fica rico é só quem faz coisa errada, de quem consegue uma liberdade financeira é quem faz coisa errada. E não é. E aí eu quero perguntar para você, meu caro colega advogado, qual é a crença limitante que você tem sobre a sua advocacia? O que está impossibilitando de você dar um passo à frente na sua advocacia? O que está te impossibilitando de conquistar esse oceano azul que você merece, que você quer? Se for essas crenças e esses valores limitados, eu digo a você, abandone-os. Conte a melhor versão da sua história. Dica de ouro para você, dica de ouro que eu gosto muito, faz muito sentido na minha vida e talvez faça na sua. Dica de ouro: conte sempre a melhor versão da sua história. Conte uma versão otimista, uma versão de vitória. Perder, gente, faz parte do processo. Derrotas faz parte do processo. Você tem que entender isso. No início da minha carreira, eu achava que eu não podia perder. Eu falava, cara, eu não posso perder. Eu não posso errar. Senão não dá certo. Quem erra não tem sucesso. Muito pelo contrário. É muito pelo contrário. As pessoas que erram são as pessoas que têm sucesso. A diferença é que elas não desistem. E se você errar e desistir, aí sim, você vai se tornar um fracassado. Agora, se você errar,
tirar o aprendizado daquele erro e continuar a tua caminhada, continuar o teu objetivo, você terá sucesso na tua vida pessoal, na tua vida profissional. É isso que eu quero dizer para você, uma dica extremamente de ouro. Conte a melhor versão da sua história. Tem uma frase que o José Roberto Marques diz que faz muito sentido para mim também, e ele fala o seguinte: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Ou seja, o seu autoconhecimento, o seu autofeedback, você saber quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde você precisa melhorar, isso faz com que você se impulsione para frente, para você que dê aquele upgrade na tua carreira, na tua vida pessoal, na tua vida amorosa, enfim, na área que você deseja melhorar. Tá bom? Elimine da sua vida essas crenças limitantes que não fazem sentido, tá? Então, recapitulando, qual que é a história que você conta da sua história? O que você tem dito para as pessoas sobre você? Você tem dito para as pessoas aquela história que você conhece lá do peixinho que tem que cortar a cabeça e o rabo para dar certo? Ou você vai ressignificar? Tá? Então, você é capaz, você consegue. Vamos lá, eu fui capaz, eu vim numa família que não tinha tradição na advocacia. Então, você vai dar conta sim de pagar o teu aluguel, de pagar as tuas coisas, as suas contas, tá bom? Dica de ouro, vocês não esqueçam, faz muito sentido para vocês, tá? Que faça muito sentido para vocês. Quero dizer para você que me acompanhou até agora neste vídeo, gratidão por ter assistido. Eu fico muito feliz de saber que você está participando, que você tem interesse no teu crescimento, tá bom? E se você gostou dessas dicas, se você realmente gostou, clica aí no curtiu, deixa o seu curtiu para mim, que daí eu vou saber se você está gostando ou não. Ativa o seu sininho para que sempre que a gente postar um vídeo, você fique sabendo, seja notificado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Faz muita diferença para mim. Eu fico muito lisonjeado de ter vocês inscritos aqui. Outra coisa, se gostou, tem outras crenças, se vocês querem trocar uma ideia comigo, escreve nos comentários, deixa aí para mim, conversa comigo, manda, eu vou ler e te respondo. A gente vai fazendo essa troca de experiência e batendo um papo extremamente saudável, tá bom? Obrigado por você ter ficado comigo até agora e até o próximo vídeo. Um forte abraço!